Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro muito especial, de novo, de maneira virtual. Um abraço virtual a todos. Vamos nos alegrar que podemos estar juntos e que temos essa tecnologia que nos ajuda a ficarmos conectados o tempo todo. Eu já quero entrar no assunto de hoje. Vamos ler o Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Vamos orar? Senhor Deus vivo, Tu nos amas e queres manter um relacionamento com a gente que seja de coração e que não seja temporário, mas eterno. Por favor, abre para os nossos corações essa dimensão da eternidade. Por favor, se for necessário, rasga em nossas vidas aquilo que atrapalha, pensamentos errôneos, dos quais às vezes nós nos gabamos, mas que não tem nada a ver com a realidade, com a verdade. Queremos ser corajosos e encarar a Tua luz com humildade. Nós nos humilhamos perante de Ti e agradecemos que o Teu amor basta, que a Tua graça basta para que possamos ser carregados para toda a eternidade, para dentro de uma vida plena, cheia de razão e cheia de vida. Muito obrigado, nos abençoe, oramos em nome de Jesus. Amém. Em nosso versículo, Deus é comparado a uma rocha, mas uma rocha muito especial. Uma rocha que pode fazer obras perfeitas. Uma que pode se movimentar e que movimenta outros em caminhos justos. Uma rocha que é fiel. Uma que não comete erros e que é uma rocha justa e reta. Como isso? Bom, quero tratar isso com vocês hoje e agora, se aguentarem comigo até o final. Vamos aguentar até o final, por favor. Quando pensamos em rocha, pensamos em um marco, um ponto de referência que não muda facilmente. No meio de um mundo que se destaca pela sua constante transição e transformação, um mundo que está cheio de variáveis e poucas constantes, se destacam rochas como algo muito durável, imutável. Imagine uma rocha lá das montanhas dos Alpes suíços. Ela permanece lá há milhares de anos e sem nenhuma alteração. Então uma rocha assim deve ter visto bárbaros cabeludos lutarem aí uns com os outros com machado de pedra, ou talvez algumas centenas de anos depois, romanos lutando contra soldados com maiores tecnologias, com espadas de aço. Bom, hoje em dia há preparação para a guerra constantemente e passam pelos Alpes suíços e da Europa lá, aviões de caça, helicópteros, tanques de guerra. Não é assim? Diferentes tempos, mas as rochas são iguais. A rocha é igual. Deus quer ser comparado com uma rocha. Uma rocha que é eterna. Uma rocha que permanece é uma testemunha silenciosa. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, o próprio Senhor Jesus se apresenta como uma fiel e verdadeira testemunha. Mas ele não é só uma testemunha. Ele é muito mais do que apenas um observador. Em teatros, cinemas e estádios vemos espectadores passivos que não fazem nada enquanto curtem a ação de outros. Nós ouvimos os comentários de alguns deles
e poderíamos até achar que eles têm alguma participação. A maneira como se comentam jogadas de futebol, parece que os espertos, os melhores jogadores estão nas tribunas, mas é claro, isso é engano. E existem ainda observadores que são curiosos para ver acidentes acontecer, para gravar coisas graves, a infelicidade de outros com seus celulares hoje em dia. Quando acontecem acidentes, acontecem muitas gravações assim e pessoas ficam paradas e atrapalham gravando a infelicidade de outros e até atrapalham a chegada dos que vêm para socorrer as vítimas. Coisa grave. Parece que há um vício em ver o mal. E a desgraça dos outros sempre tem sido algo que despertou interesse em muitos. Lembra das épocas dos gladiadores? Das épocas onde se fazia acontecer pão e jogos em Roma? O sangue derramado dos gladiadores foi assistido por milhares na grande arena em Roma. Nada parece que mudou. Também hoje muitos pareçam mais uns tarados para ver babando a violência, enchem seus celulares com imagens assim e ainda têm a coragem de mostrar para os seus filhos e filhas. Nas mídias sociais achamos vídeos onde acidentes são causados para aumentar os cliques e os likes. Essas assim chamadas brincadeiras não são legais e também não inocentes. Será que Deus é assim? Será que Deus organizou a história da humanidade para depois sentar no seu trono e assistir a nossa desgraça acontecer como mero divertimento dele? Pessoas têm pensado assim sobre Deus, mas Deus não é assim. Quando a Bíblia fala que Ele é a rocha, nós vemos o cúmulo da grandeza de Deus expressa. O seu ser é um ser maravilhoso, uma bondade completa e perfeita que não tem prazer no mal. Ele não quer observar nossa infelicidade sem fazer nada. Ele se ligou conosco de uma maneira maravilhosa, agindo e se aproximando de nós para nos ser um refúgio seguro, para nos livrar das crueldades deste mundo. Este mundo parece que apenas nos observa e muitas vezes torce para nós cairmos, nos acidentarmos e ainda se satisfaz na desgraça dos outros. O Salmo 18, versículo 2 diz como é a rocha Cristo nosso Senhor. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Para explicar esses versículos melhor, eu gostaria de começar nesta montanha. Esse versículo me lembra de uma montanha. Vamos começar subindo devagar esta montanha? Então, vamos ver o que está escrito embaixo primeiro. Deus é justo e reto. Isso significa que Ele não aceita nada torto, que Ele pune o mal, Ele castiga. Existe um inferno? Sim, Deus castiga. Aliás, Deus vai castigar o mal e Ele determinou um dia onde Ele vai julgar todos. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse, no capítulo 20, você vai achar o grande trono branco onde Deus vai fazer isso. Então, você acha que já viu o castigo de Deus? Não viu não, não viu não, porque Ele está por vir. Mas Deus não quer nos castigar, felizmente. Mas saiba que aqui Deus é inegociavelmente justo e reto.
ele não aceita nada torto, nada injusto. Como um Deus justo poderia tolerar a injustiça? Nem mesmo em nome do amor ele poderia fazer isso, porque seria absolutamente injusto. A justiça de Deus tem que punir o mal, e sobre isso este versículo fala: Deus é justo e reto, então ele vai castigar todo o mal. Vamos subindo esse versículo em direção ao cume dessa montanha, a rocha eterna, o Deus vivo. Nós lemos aqui em Deuteronômio 32, 4, não comete erros. Como as pessoas têm pensado que Deus erra, Deus cometeria erros. Mas não, Deus não cometeu nenhum erro. Pelo contrário. Também a Bíblia, a palavra de Deus, não contém erro algum. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não apenas contém algumas verdades, ela é a verdade. Não há dúvida nisso, que todas as religiões e todas as filosofias contêm verdades, muitas vezes muitas verdades. Assim como o rio Tietê está cheio de água, também em São Paulo, sem querer desprezar São Paulo, mas todo mundo sabe que o rio Tietê em São Paulo cheira mal, tem um monte de lixo, tem plástico e outras coisas que não são água. Sim, o rio Tietê tem água em São Paulo, mas não contém só água, contém muita sujeira e às vezes pode ser perigoso e prejudicial para a saúde tomar dessa água. Mas se você for até a fonte do rio Tietê, você pode tomar um banho, você pode beber à vontade, porque essa água é saudável. Então a palavra de Deus, nós acreditamos, é a fonte da verdade. Deus deu para nós, dela sai água puríssima, não tem erros. Deus não cometeu erro nenhum, mas nós erramos. E isso para nós é difícil lidar com um Deus que não comete erros. E ainda bem que a Bíblia fala, Deus não comete erros, mas Deus é um Deus misericordioso. Então, além de ser tão perfeito, ele tem ainda misericórdia. Esse é o próximo ponto. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus nos ama. Deus quer um relacionamento conosco. Quando ele fala de fidelidade, ele fala mesmo de um relacionamento de amor para com a humanidade. Ele quer a gente e ele está sendo fiel o tempo todo para com a humanidade. Mas e nós? Somos fiéis? Ligamos com ele? Mas a fidelidade de Deus significa que ele é totalmente confiável também na sua motivação, no seu agir para com a gente. Você pode confiar que ele não desistiu de você. Você pode confiar que ele ama você. Fique ligado. Deus é fiel. O próximo ponto é super interessante. Versículo 4 de Deuteronômio 32 fala: e todos os seus caminhos são justos. Como assim? Uma rocha pode ter caminhos? Bom, pode ter caminhos em cima da rocha, pode ser que isso seja o significado. Mas quando a Bíblia apresenta Jesus Cristo como a rocha, ela nos fala algo interessante. Gostaria de compartilhar aqui com vocês 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E aqui o apóstolo Paulo está apresentando Jesus Cristo como a rocha eterna. E ele está apresentando Jesus, comparando Jesus com a situação que Israel estava saindo do Egito, foram libertos de uma escravidão terrível e foram levados, guiados por Deus para dentro de um deserto, onde eles passavam sede, mas tinha uma rocha lá.
e essa rocha se abriu para eles e eles receberam água. Eu vou ler já a partir do versículo 3. Todos, Israel, comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, da água, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. A Bíblia nos apresenta em Jesus a rocha verdadeira. Rochas físicas existiram e são bonitas, mas a mais bela de todas é a rocha espiritual, Jesus Cristo. Ele é a rocha. Quando Jesus diz para Pedro, em cima desta rocha eu vou edificar a minha igreja, ele usa um termo que é rocha mesmo, Petra. E Pedro significa apenas pedra, pedra pequena. Pedro, quando se refere a si e aos da igreja, os irmãos da igreja, sempre fala de pedras, pedras vivas. Mas a rocha sempre a rocha inabalável é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Assim, na Bíblia, de capa a capa, nós não vemos ninguém sendo a rocha a não ser o próprio Deus, o próprio Jesus. Então, uma rocha acompanhava o povo de Israel e dessa rocha saía água no deserto. Esse é Jesus. E Jesus, ele veio nesta terra para nos acompanhar. Os caminhos de Deus maravilhosos não são caminhos inacessíveis. Deus em Cristo veio ao encontro de você e de mim. E não há lugar remoto o suficiente para impedir que Jesus chegue. Os caminhos maravilhosos de Deus sempre estão preparados a partir do seu coração. Deus está indo ao seu encontro. Esses são os caminhos da rocha maravilhosa de Jesus. Eu lembro quando os discípulos foram embora, caminhos de incredulidade. Dois dos discípulos não acreditaram mais que Jesus seria o Salvador, afinal ele morreu. Eles estavam decepcionados, eles foram embora, mas Jesus, no dia da ressurreição dele, foi ao encontro deles. Os acompanhou no caminho da incredulidade. Então você diz, não, meu caminho é meu caminho próprio, é um caminho de incredulidade, é um caminho pecaminoso. Jesus, mesmo assim, não está longe. Em nada Jesus aprovou o caminho da tristeza deles. Eles estavam tristes, desesperados. Ele não aprovou, mas os acompanhou e explicou para eles a palavra de Deus, dando para eles esperança verdadeira. E o que aconteceu? Nós lemos em Lucas 24, esses dois fazem uma viravolta quando reconhecem a rocha que os acompanha, que te acompanha, Jesus. Eles voltam para o lugar que Deus determinou para que eles estejam aí para cumprir a vontade de Deus. E não era as águas quentes da época, chamado Emaús, não, era Jerusalém. Eles voltaram com alegria a Jerusalém quando reconheceram a rocha verdadeira, Jesus, que se movimentou em nossa direção para fazer com que a gente se movimente na direção dele. Deus precisa levantar nossas vidas e colocar nossas vidas de novo em caminhos justos, porque nós temos abandonado e muito os caminhos do Senhor. Aquela rocha que acompanhou o povo de Israel no deserto, Moisés bateu uma vez nela. Quando ele bateu nela, essa rocha se abriu. Aconteceu que ela fendeu para água sair. E o povo recebeu dessa água, e conforme 1 Coríntios 10, água espiritual, água viva. Depois de 40 anos, Moisés fica de novo na frente da rocha
e ele está impaciente. O povo está querendo água e Deus fala para Moisés: vem aqui, vem para a rocha, fala com a rocha. E Moisés, extremamente impaciente e com raiva do povo, ele começa a justificar-se, fala com o povo, reclama do povo, fala com eles e então bate 2 vezes na rocha. E nós lemos que foi um erro gravíssimo. Mas Deus deu água, mas não era para ter batido. A água teria saído assim mesmo. Moisés não era para ter falado com o povo, era para ter falado com Deus, com a rocha. Quantas vezes nós fazemos como Moisés? Perdemos a paciência, nós viramos as costas a Deus e as coisas dão errado. Cristo morreu uma vez, apenas uma vez ele foi batido e abatido como cordeiro. Basta para nós. Não precisamos de mais nada a respeito do caminho da justiça do que isso. E então vire-se em direção a Deus para receber dele direção, porque os seus caminhos são justos. Os da humanidade não são justos, não. Vamos subir mais um pouco nessa montanha maravilhosa, na rocha que é Jesus. O versículo, ele fala assim: as suas obras são perfeitas. As obras de Jesus foram obras perfeitas. Obras tão perfeitas porque foram obras feitas pelo amor. Ele, Jesus, tem e faz obras perfeitas. A obra mais perfeita de todas, feita pelo seu amor, foi a obra da cruz, onde ele morreu pagando pelos seus erros, pelos seus pecados. Deus não é um Deus que quer que a gente desista em nossa imperfeição, mas ele carrega nossa imperfeição na cruz. E ele leva nossos pecados até a cruz, para receber o justo e reto castigo que nós merecíamos. Deus não quer nos castigar, mas ele tem que castigar. Assim, o juiz que pronuncia o castigo, que diz qual que é o veredicto final, ele vai e fala: condenado, eu te condenei à morte, mas eu vou em seu lugar. E é isso que Jesus fez. A obra perfeita de Deus em Jesus Cristo é que ele, o supremo juiz, vai pelo condenado à execução. Jesus foi crucificado por você. Por favor, pense nisso. Pare com tudo e se renda a esse amor sem igual. Todos os seus e todos os meus pecados ele carregou lá. Que obra perfeita. Para experimentar o justo castigo que é separação do eterno Deus, Jesus experimentou isso. Que prejuízo Jesus aguentou por mim e por você. Meu Deus, por que me desamparastes? E então, depois de carregar o castigo, ele venceu aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E então, ele ressuscitou ao 3º dia. Tudo mudou. Para aqueles que morrem em Cristo, não existe mais o terror da morte, porque eles vão diretamente para o paraíso e estarão com Jesus para sempre nos novos céus e na nova terra. Esse é o destino dos seus, porque suas obras são perfeitas. As coisas velhas passaram, as coisas imperfeitas, passageiras, marcadas pelo pecado em Cristo, passaram para aqueles que estão nele.
Jesus também fez nossas obras perfeitas. Efésios 2:10 diz que Deus preparou as obras dos cristãos de antemão para que eles pudessem andar nelas. Obras perfeitas estão à espera de você, irmão e irmã. E não por último, nós vamos subindo e vendo o cúmulo, a rocha em si. Ele é a rocha. Isaías 51, versículo 1. Esse é o alvo nosso deste tempo. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Chegando nessa rocha maravilhosa, seu Senhor, você vê que Deus tem cortado sua vida eterna lá por você. Na cruz de Cristo foi cortado do lado de Jesus sua vida. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, nossa vida nova, nossa vida eterna foi tirada do lado do sacrifício de Jesus Cristo para todo o sempre. Olhe para isso, olhe para o amor de Deus. Moisés, que recebeu a lei no alto da montanha, em cima da rocha, ele subiu, e quanto mais ele subiu e penetrou na comunhão com Deus, mais ele queria ver a glória de Deus. E então ele ousou fazer o pedido e disse: Deus, eu quero ver a tua glória, me mostre a tua glória. E olhe que Deus primeiro disse: não é possível, porque ninguém pode me ver e viver. Mas depois ele faz o seguinte, Êxodo capítulo 33, 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar, perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Você quer ver algo da glória de Deus? Você pode. Você pode. Vai até a rocha. Vai, deixe-se levantar e guiar até aquele que foi aberto por você. Moisés foi colocado na fenda da rocha. Nosso refúgio são as chagas, as feridas do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele abriu o seu peito para você e para mim, para nós nos refugiarmos nele. E nele nós recebemos consolação e profunda comunhão com Deus. Vemos as costas de Deus e nas costas de Cristo, todas arrebentadas por amor a nós. Sim, ainda hoje nós podemos ver a glória de Deus em Jesus. Faça isso. Procure a glória de Deus. Gostaria de terminar com 1 João, capítulo 3, para lermos. E esse é o incentivo, esse é o convite deste versículo,
em Deuteronômio 32:4, de irmos até a rocha e contemplarmos essa rocha e vemos a grandeza dessa rocha eterna. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Sua glória você verá se você se refugiou nesta rocha eterna. Vamos orar no final? Senhor nosso Deus, Tu és a rocha eterna. Lemos isso também em Isaías 26. Muito obrigado que podemos ir a Ti para confiar em Ti. E Tu és constantemente um refúgio seguro para nós. Uma rocha que nos acompanha, uma rocha que nos levanta para dentro da glória eterna. Muito obrigado. Pedimos as Tuas bênçãos para todos os que estão ouvindo esta mensagem e que todos possam se refugiar em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.